que são conflitos? Conflitos nada mais são do que crenças. E crenças é o quê? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita ser certo. Isso vai sendo construído no contato que você tem com o mundo. Então, baseado na tua família, onde você vive ali. Tudo que vai sendo colocado para você como uma verdade ali é uma crença que a gente vai adquirindo. E nós somos formados por muitas crenças. Só que essas crenças, elas precisam ser o quê? Reavaliadas, né? Então tem muita coisa que a gente tem que deixar para trás e substituir ali outra crença. Porque muitas vezes uma crença é válida para aquela época, naquela situação, naquele contexto que a gente vivia. Mas hoje, talvez aquilo já não se encaixa mais. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente gera um conflito. Por quê? A gente, como uma crença, ela entrou em nós, a gente acha que aquilo é uma verdade, você fica, mas será mesmo, né? E aí é onde gera tudo isso. Só que quando a gente entende, perceba, quando a gente tem uma consciência do que é aquilo, como solucionar aquilo, é um ponto inicial para que a gente comece a fazer essa desconstrução, porque perceba, a gente tem que desconstruir algo para construir algo novo. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente entender. Eu já passei por muitos e todos nós temos crenças, coisas que a gente olha e fala, mas será que isso é verdade? Isso vai contra, às vezes, o meu valor, né? Então a gente precisa ponderar, a gente precisa avaliar, a gente precisa pensar assim, será que isso que eu estou pensando está prejudicando a minha vida? Se está prejudicando, a gente precisa reavaliar. A gente precisa pensar, questionar. A gente precisa pensar assim, será que eu não posso substituir essa crença por outra? E aí, muitas vezes a gente fala, mas principalmente quando é crença em valores, né? Só que a gente precisa ir adaptando ela ao longo da vida, porque senão a gente vive preso lá atrás, né? Naquele passado, preso naquilo que a gente acha certo. E na verdade isso tudo gera o que? Um desconforto, uma infelicidade, uma tristeza. Muitas vezes essa tristeza, essa angústia, esses conflitos que a gente vive é baseado nisso, nessas crenças. Então a gente precisa o quê? Questionar as nossas crenças. Né, entender por que elas são formadas. São formadas porque a gente vive num contexto onde a gente precisa acreditar em alguma coisa. Imagina que não, né? Só que hoje a gente vive uma época onde a gente precisa reavaliar. E aí, como que a gente faz isso? É pensando mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente fala, poxa, pensar. Sim, mas pensar. Por que eu estou achando que isso é uma verdade? Será que isso é mesmo? Isso está me impedindo de avançar, de fazer alguma coisa, ou está fazendo com que eu tenha um julgamento ali? Porque muitas vezes a gente julga algumas coisas baseado naquilo que a gente acha verdade. Mas será que o que a gente acha é verdade mesmo? Então, quando a gente começa a questionar tudo isso, a gente começa a perceber que não existe certo e errado. Existe o que é certo para alguém e o que é errado para outro. Existe aquilo que faz mais sentido pra gente. Por isso que quando a gente se conhece, quando a gente olha pra gente e vê aquilo realmente que faz sentido pra nossa vida, a gente começa a ver o mundo de uma outra maneira. A gente começa a aceitar as pessoas como elas são. Porque hoje, principalmente nos dias de hoje, que a gente vive tanta mudança, né, no contexto social. E se a gente for carregar aquelas crenças antigas, a gente sofre demais, sabe? E eu hoje mesmo eu tava pensando, né? O que é a vida? A vida, na verdade, não passa de uma ilusão, né? A gente vive numa ilusão. E tudo é baseado naquilo que a gente pensa e acredita. Então, se a gente ficar preso em algo que não é legal e viver, a gente vai ter essa vida pesada. Então, vamos começar a tirar um pouco esse peso, sabe? Tirar um pouco essa coisa que fica nos julgando. Então, às vezes a gente olha uma coisa, a gente julga. A gente quer saber. Então, assim, a gente tem que ser um pouco mais leve. Então, essa questão da gente se questionar, pensar um pouquinho sobre o que eu estou pensando, né? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou achando que isso é certo, que isso é errado? O que eu não estou enxergando nisso? Porque, perceba, muitas vezes a gente faz esses questionamentos, mas a gente não consegue. E é claro que não é às vezes uma hora que você vai passar ali, parar e ficar pensando. Não, às vezes vai levar dias. Às vezes você vai ter que ficar reavaliando, pensando, analisando para conseguir enxergar de uma maneira diferente. Às vezes vai ser doloroso mesmo, às vezes vai ter que ir contra. E a gente vai acostumando, sabe? Que a gente acaba acostumando. Então muitas vezes a gente tem medo de soltar o que a gente acha de ser verdade. E aí a gente quer, tipo, se eu mudar isso, meio... será que eu me enganei? Não vamos pensar sobre a gente se enganou. Na verdade, a gente viveu aquilo que a gente podia, com aquilo que a gente sabia, né? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ver o mundo de uma outra maneira, de enxergar as coisas de uma outra forma, e se isso vai contribuir para a nossa vida, por que não?
né? Então a gente tem que trabalhar. Então perceba, quando a gente começa a fazer todos esses questionamentos, a gente começa a ver que a gente tem que trabalhar também com auto-perdão. Perdoar porque a gente pensou aquilo. Porque muitas vezes a gente fica se sacrificando, né? A gente fica se martirizando. E na verdade não, a gente tem que ser leve, sabe? Se perdoar, entender que a vida é uma passagem. E essa vida material que a gente vive aqui... Hoje mesmo, né, eu tava refletindo sobre o que é a vida, e eu pensei sobre a vida ser uma ilusão, e percebo, o tempo que a gente vive aqui na Terra é pra gente construir o quê? Memórias, né? Porque como dizem, a única coisa que a gente leva quando a gente parte desse mundo são as nossas memórias. Tudo aquilo que tá dentro da nossa cabeça através do quê? De pensamentos, de lembranças. E se a gente fica preso ali numa coisa ruim, em algo que a gente fica lutando, às vezes pra provar que aquilo é verdade, que aquilo é certo, provar às vezes até pra nós mesmos, a gente não vai ter essas memórias boas. Então quando a gente entende que... E o amadurecimento é isso, é a gente entender que a vida é uma passagem, que nós estamos aqui pra aprender, que não é tudo que a gente sabe que é certo e nem tudo que a gente sabe é errado. Tem sempre o equilíbrio ali, né? É claro que a gente tem que pôr numa peneira. O que eu tô pensando, o que eu tô fazendo hoje e tá trazendo benefício pra minha vida? E o que está trazendo, a gente continua. O que não está, vamos eliminar. Vamos eliminar. É aquele ditado que diz, é melhor estar em paz do que estar certa. Muitas vezes a gente tem que pegar esses ditados populares e aplicar na nossa vida. Né? Quando a gente é muito jovem, às vezes a gente quer provar que a gente tá certo e tudo mais. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que existem outras coisas que a gente pode apreciar na vida, né? E o estar em paz com a gente mesmo é uma das coisas que a gente tem que apreciar. Porque isso tudo é o que a gente leva. Então é muito importante a gente fazer essa autorreflexão. Entendendo, eu sempre bato nessa tecla porque isso é muito importante. Entendendo um pouquinho por que eu estou me sentindo assim. O que tá me causando essa dor, esse sofrimento, essa angústia? A gente vive às vezes muito angustiado. Eu me lembro que quando eu passei pela perda do meu marido, eu tive que me reconstruir, eu vivia angustiada. Por quê? Eu tinha que lidar com muita coisa que era nova pra mim ali. Eu tinha que fazer muita coisa que era nova. A gente, enfim, passa por N coisas que nos chateiam, pessoas que falam coisas que nos chateiam, que nos aborrecem. Você tem que fazer coisas que talvez você não queria mais fazer, mas você tem que ir lá e fazer. Então, assim, a gente precisa ter esse senso de eu preciso lidar com todos esses conflitos que estão na minha cabeça, eu tenho que enxergar a vida de uma outra perspectiva, eu tenho que criar essa coragem, às vezes que eu não tenho, né? Muitas vezes a gente não tem a coragem, mas a gente precisa acreditar que a gente pode. Ontem mesmo eu estava lendo um artigo sobre o nosso cérebro, né? Porque eu gosto muito da parte de neurociência. E o nosso cérebro, ele é um órgão maravilhoso. É um órgão que tem a capacidade de criar coisas. Coisas até que a gente, como ser humano, não imagina, né? A gente não tem nem a capacidade de imaginar o quanto que o nosso cérebro é maravilhoso. Então, eu sempre parto do princípio que a gente precisa acreditar em nós, sabe? Acreditar que a gente tem essa capacidade. Eu sei que muitas vezes a gente tá vivendo uma vida dura, difícil, e quem não, né? Seja por N aspectos. Pode ser dura financeiramente, pode ser dura em relação a relacionamentos. Às vezes você não tem problema financeiro, mas tem problema com o relacionamento. Pode ser dura em questão de saúde, né? Então, assim, todo mundo tem os seus desafios ali. Mas quando a gente pensa que nós somos seres incríveis e que a gente tem o poder para mudar uma situação, e aí a gente precisa pensar o que eu posso fazer para mudar. Tudo começa do princípio que é o pensamento, porque o nosso pensamento, ele tem o poder de controlar nosso cérebro. E a nossa vida, as nossas emoções, ela que reflete na nossa realidade. Então tudo está relacionado ao como a gente está se sentindo. Tudo está relacionado ao que a gente sente. E aí, quando a gente não está se sentindo bem, nós precisamos nos questionar o porquê. E se a gente for, né, buscando esses porquês, a gente vai conseguir chegar na raiz do porquê. E aí, a gente vai precisar trabalhar isso, né? Trabalhar esse porquê. Quando chega lá na raiz, muitas vezes a gente vai ter que lidar com o perdão, com o ressignificar, com o aceitar, ou com o fazer, com a coragem, né? Então a gente vai ter que lidar com vários outros porquês ali. Por que eu não tenho coragem para fazer determinadas coisas? Muitas vezes, quando a gente fala isso, nessa questão de coragem, a gente não tem coragem às vezes porque a gente tem medo de perder, medo de sofrer, medo de errar, medo do que os outros vão falar, percebe? Como isso vai se ramificando e, na verdade, a gente sempre volta ao mesmo ponto, né? O medo do que o outro vai pensar, o medo ou o que o outro, é sempre o outro. Então, a gente tem que entender que a nossa vida se refere somente a nós. E é claro que nós somos seres que a gente vive em união, vive em conjunto, a gente precisa disso. Mas
antes da gente ter esse contato com o mundo, a gente tem que ter esse contato com a gente primeiro, a gente tem que se conhecer. Porque quando a gente se conhece, o outro ele não nos afeta mais. Né? A gente consegue filtrar isso, a gente consegue criar uma barreira. Agora, quando a gente não se conhece ou quando a gente se acha inferior, a gente sofre, seja com o olhar de alguém, seja com o falar de alguém, seja com o comportamento de alguém perante nós, a gente sofre. Então, por isso que é importante esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, ver que nós somos seres que a gente tem capacidade de criar, a gente tem capacidade de muita coisa, sabe? Às vezes quando eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu tenho capacidade de tudo. É claro que, lembra, quando eu falei o início, né, o conflito entre razão e emoção? Quando a gente começa a pensar, eu tenho o poder de tudo então, mas aí vem a razão e fala, mas imagina, olha a sua vida como que tá. Então aí fica esse conflito, né? Um lado diz que eu posso, que eu tenho condições, e o outro lado diz, não, você não pode, olha a sua vida, você não tem um gato morto pra puxar pro rabo, né? A gente pensa isso. Mas percebe, isso é que é o nosso maior conflito, a gente lidar com isso e a gente tem que falar pra nossa razão, olha, a minha situação agora pode ser difícil, mas eu tenho condições de melhorar isso sim. E aí como que eu posso melhorar? Primeiro, é mudando o estado emocional, é acreditando que a gente pode. E aí, vamos ver o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para melhorar.